Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Grupo Médico Epione. Centro especializado no tratamento da doença de Parkinson. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E como combinado, quem estava no episódio anterior, você vai ver agora a termografia. Em vez de ser diagnóstico em dor diferencial, nós vamos falar sobre a termografia em atletas, em prevenção de lesão, o que há de mais moderno nos clubes, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, etc. Com o Dr. Alexandre Aldry. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, estamos aí de novo. Vamos de novo. Vamos seguir. Quem não souber do que estamos falando vai pegar a introdução lá no outro episódio. Pessoal, a termografia, ela pega através de infravermelho, certo? Perfeito. A onda de calor e percebe. Então, você não precisa estar com o nariz todo vermelho inflamado, que foi no episódio 1. Inclusive, eu vou fazer um adendo. Eu quero mostrar o vídeo de câncer de mama. Mostra o vídeo. Olha aqui, pessoal. Explica pra gente essa imagem, porque a gente precisa explicar. O que está acontecendo aqui? Você está vendo uma paciente, mulher, dando uma voltinha aí com as mãos para cima. Você está vendo que as mamas estão diferentes, né? Sim. Uma está mais aqui azulada e amarelada, uma está mais avermelhada. Perfeito. O que é esse vermelho e amarelo se as mamas são iguais? As mamas são iguais, mas elas estão diferentes. Esse é um caso que depois foi confirmado como um câncer de mama mesmo, tá? Voltando na teoria um pouquinho, todo o calor produzido no metabolismo é liberado pela pele, lembra que a gente falou isso? Sim. No caso do câncer, o câncer é uma atividade de mitose, né? A célula está se reproduzindo em grande velocidade de forma desenfreada. Essa é a definição de câncer, né? Isso. E isso gera calor. E esse calor a gente consegue detectar pela termografia. Então isso para tumores superficiais, como câncer de mama, melanoma e câncer de tireoide. Não vai servir para cânceres profundos, cólon, fígado, pulmão. Sim. E por aí vai, tá? Então, no caso da mama, o que eu tô vendo? A atividade metabólica, o calor produzido pelo tumor. Eu não tô vendo o tumor. Então, pessoal, no episódio 1, a gente viu sobre diagnóstico diferencial em dor e faltou esse pedaço. Então, eu fiz questão, porque achei importante. Então, essa parte vermelha que nós estamos vendo aqui é uma ativação de uma taxa metabólica grande. Por quê? Porque o câncer, ele chupa mais sangue, ele chupa mais nutrientes e começa a multiplicar desenfreadamente. Então, aqui, a termografia ajudou. Inclusive, um dos casos era a aluna dele, certo? Teve um caso que a aluna sua acabou tendo... Era muito mais... Esse era um câncer já bem avançado, era um câncer em estado inicial. Pequenininho. Pegou. Conseguiu pegar. Tá. O que você está vendo ali, tá vendo que tem uma serpentezinha? Aquilo é um vaso. Aqui, esse esbranquiçado, você fala ou não? Aqui? Você está vendo? Você está vendo o vaso. O calor, ele pega carona no vaso. É a forma com que o calor é drenado do tecido. Sim. É através da veia. Então o que você está vendo aí é um sangue venoso. Sim. Sendo levado. Então, pessoal, se você não viu o episódio 1, vai lá no Flemingcast no YouTube, vê de novo. Tem também no canal 25, mas lá você põe youtube.com/Flemingcast, tem o episódio 1. Só que agora nós vamos falar sobre a termografia em atletas. Aplicações para atletas, em pessoas que são de alta performance. Então, por exemplo, nós temos um vídeo aqui, explica pra gente o exame sendo feito, né? Isso aqui é um videozinho didático, né? Você vê aí um atleta fazendo abdominais, né? Numa barra paralela. Isso. E da mesma forma que a gente estava vendo no câncer ou que a gente estava vendo na dor, você está vendo ele ativando a musculatura abdominal, o six-pack. Esse é um atleta canhoto, esse é um atleta de boxe. Canhoto, e você está vendo uma atividade maior ali no membro dominante mesmo.
É interessante. Olha que legal, pessoal. Aqui, ó, você vê uma atividade maior, sanguínea, né, de calor. Exatamente porque a pessoa tem mais musculatura ali, mais ativação. O músculo em atividade gera calor e esse calor é irradiado topograficamente aí pela pele. Então me explica por que alguns clubes, né? Você falou que tem grandes clubes usando a isso. termografia hoje ela tá implementada, ela já está em funcionamento na medicina esportiva já há um bom tempo. Então, por exemplo, a médica do Comitê Olímpico Brasileiro, nas Olimpíadas do Rio de 2016, Arthur Zanetti foi treinado, quando ele estava no treinamento dele, eles usavam dessa forma aqui, a termografia, e ele fazia, o técnico conseguia fazer a correção dos movimentos. Então, por exemplo, está usando muito peitoral, precisa usar mais estabilizador de escápula. Ele corrigia isso em tempo real. Então, esse é um tipo de uso. No futebol, como é que o pessoal usa? Isso deriva de uma tese de doutorado de um preparador físico espanhol, de uma universidade de Madrid, lá na Espanha. Eles fizeram isso no Real Madrid, a tese dele. Ele usava a termografia na pré-temporada, então fazia todos os jogadores, antes de ir para o treino, faz uma imagem, levanta os shorts, faz uma imagem da perna, de frente e de costas. Certo. Com isso, a gente consegue identificar a inflamação subclínica, que a gente falou no episódio anterior, e que muitas vezes o atleta nem percebe, não dói. E aquilo vai ressecando aquele tendão, aquele músculo, e aí ele vai sair para fazer um pique, uma corrida, rompe o músculo. E aí ele tem que ficar afastado. Isso chama lesão espontânea. Nesse sentido, a gente consegue identificar pequenas alterações antes e depois da atividade física, identificar, conseguir levar ele para a oficina, vai para a fisioterapia, não volta para o jogo, quando iguala eles voltam para o jogo. Isso reduz em torno de 40% a 50% das lesões espontâneas no futebol. Isso é feito na performance. E a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Então, deixa eu ver se eu entendi. Além, o exame que a gente pegou no bloco 1 era para diagnóstico de dor e inflamação. Termografia de corpo inteiro. Seria, então, a termografia basal, ou seja, o estado da pessoa ali em repouso. Isso. Aí, depois a pessoa fez atividades e você faz uma... Então, cada atleta vai ter o seu. Exatamente. Perfeito. Não é um padrão. Eu vou olhar o ponto zero dessa pessoa, né, que é repouso. É isso aí. Ela pegou e fez treino de 2 horas, eu volto, e aí eu começo a identificar que talvez aquele, tipo, tem um cruzado anterior ali, talvez aquela região do joelho está começando a gritar um pouco mais. Exatamente. É exatamente isso. E eu posso fazer isso por dias. E aí eu vou tendo a evolução. Exatamente. Isso é a termografia no follow-up, é a termografia no acompanhamento, tanto do treinamento físico, quanto da reabilitação. Isso, uma fisioterapia. Exatamente. Pessoal, olha que legal, porque às vezes a gente faz fisioterapia, mas a gente não tinha o fiel da balança, que é alguma coisa que materializasse num diagnóstico. Ou que está melhorando, ou que está tendo efeito, ou que você precisa mudar o seu tratamento. Hoje eu faço termografia na fisioterapia. Vou pegar paciente mentiroso. Aí é a termografia na medicina do trabalho. Não. A gente usa a termografia em perícias de INSS para matar a simulação. Você não tem como simular a fisiologia. Então, se ele tem aquela dor nas costas, alguma alteração vai ter. Interessante, né? É sério? É muito sério. Eu tenho uma startup de termografia, né? Durante a pandemia, eu fui para o Hospital Universitário da USP. A gente fez um projeto de pesquisa e a gente acabou fazendo um rastreador de síndrome gripal. Eu fiz um rastreador de Covid por imagem térmica. É isso aí. A hora que você começa a saber as aplicabilidades, a termografia abre um leque. É igual ao ultrassom. O ultrassom serve para neurologia, para urologia, para gineco, para ortop, para pediatria, para o gastro. Todas as especialidades usam a mesma ferramenta com aplicações diversas. Sim. A termografia é a mesma coisa. Que fantástico. Pessoal, nós vamos falar mais sobre termografia. Não parece que o primeiro bloco já voou, já foram meus 11 minutos. E agora a gente volta depois para o segundo bloco para a gente citar mais um outro vídeo e aprender um pouco mais da termografia e onde a gente pode achar para fazer esse exame. Já voltamos já. Eu
quero chamar a sua atenção para uma medicação muito eficaz na doença de Parkinson, mas pouco conhecida, que é a fé e a esperança. As medicações orais são úteis, a cirurgia pode ser utilizada, mas sem o propósito de cada um, a vontade de retomar a vida, todos esses outros tratamentos perdem o significado. Aqui, na equipe Epione, temos um grupo multidisciplinar para ajudar os pacientes a retomarem esse caminho. Meu nome é Kleber Azevedo, sou médico neurocirurgião do grupo Epione Parkinson. Laboratório Fleming, com estacionamento próprio, gratuito e atendimento humanizado. Possuímos o que há de mais moderno em equipamentos. Tecnologia, rapidez e precisão nos exames, com uma equipe de profissionais altamente qualificados. E ainda contamos com o Espaço Kids, tudo para melhor atender a você e sua família. Laboratório Fleming, excelência em laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Alexandre Aldrin. Ele é especialista em termografia, tem uma startup, ele dá cursos sobre isso. A gente fez o episódio 1 sobre diagnóstico diferencial em dor. E agora eu estou mostrando a aplicação disso no 360 de pessoas de esporte, de alta performance, essa recuperação de lesão, ver até como você treinar melhor seu atleta, saber qual ponto está ativado ali, qual não está, e você pode extrair o melhor desse atleta. Olha que legal isso daí. Nós temos um outro vídeo que a gente mostra aqui. Explica para nós, doutor Alexandre, o que é esse vídeo aqui? Explica para nós. Esse vídeo foi... A gente estava fazendo uma pesquisa na Maratona de São Paulo. Então você está vendo lá no fundo as pessoas correndo. Isso. Essas pessoas estão no quilômetro 21, é a metade da maratona, né? Você está vendo que a perna de cada uma das pessoas está com cor diferente? Sim. Tem uns que estão mais vermelhos, outros estão mais esbranquiçados. Esses que estão mais esbranquiçados, a gente pode já Eu vou até pôr de novo. predizer que eles vão sofrer mais na segunda metade da maratona. Porque ele tá tendo que fazer mais atividade metabólica, ele está gastando mais caloria para correr a mesma coisa que pessoas que as outras pessoas que estão com a perna mais fria. Ele vai fadigar mais rápido. Então, essa parte esbranquiçada é que está tendo mais desgaste. Nesse caso, é isso aí. Ele está com mais... Vamos pôr aqui entre aspas, mas é exatamente isso. Se você está gastando mais caloria para fazer o mesmo trabalho, para percorrer a mesma distância, você está cansando mais. Você está menos preparado. Deixa eu fazer uma pergunta técnica. Eu lutei taekwondo um tempo aí, né? Depois acabei rompendo o cruzado. Existe atacantes, sem citar nome, mas a gente sabe na seleção brasileira antiga, que ele dava tiros rápidos e curtos. Pá! Só que se ele corresse muito, ele lesava muito. Daria para pegar nesse exame que essa pessoa, sobre uma certa determinada demanda, ela teria um desgaste maior, então essa pessoa tende a fadigar mais o músculo? Sim. Num curto período? Sim. Dá para ver, hoje a gente tem, isso já tem trabalhos publicados com relação a isso. Você vai ver um edema, você vai ver uma alteração na imagem térmica daquele indivíduo antes do músculo dele romper. Quando ele está muito perto de romper, mas antes de romper, que é quando tem a desorganização da miofibrila, né? Ela é como se o músculo tivesse, entre aspas, aqui derretendo, mas seria mais ou menos nesse sentido. E aí ele rompe. A gente consegue ver isso
antes. Esse é o trabalho da termografia na predição, que é antes de acontecer, né? Entendi. Que é a prevenção de lesão. A gente consegue ver isso e você consegue individualizar. Então, por exemplo, você tem no mesmo grupo, você tem o atacante que correu os 90 minutos, você tem o zagueiro que ficou parado, poderia estar chovendo e aquele campo estava pesado e com aquele cara que dormiu, com aquele atleta que dormiu mal aquela noite, que vai estar mais cansado. Então você consegue individualizar dentro do seu grupo quem sofreu mais naquele mesmo jogo, por exemplo, entendeu? Que legal. Legal, né? É legal porque você vai ter uma visão... Eu gosto do laboratório que 70% dos diagnósticos de análises clínicas, né, da clínica, é 70% é laboratório. Então você mede. Né? A bioquímica vai lá, mede o nível de glicose, mede o nível de hemácia, de hemoglobina e tal. E aí você consegue medir. Exatamente. Né? A termo você mede a inflamação, você mede a carga. Hoje eu consigo, com uma imagem térmica, eu consigo te dar a calorimetria. Sua taxa metabólica, quantas calorias você está produzindo naquele momento. Qual atividade você fez? Quantas calorias você está produzindo agora? Quanto você queimou? Sim. Vai muito parecido, vai muito em paralelo com a bioimpedância. Sim. Que é o método, ou com a calorimetria indireta, que é o respirômetro. Você respira enquanto caminha ou em repouso. Exatamente, só que é de difícil execução, é um teste mais elaborado, mais caro. A termo você faz em tempo real. Eu consigo, com uma imagem, saber quantas calorias você está produzindo. Quantos minutos leva mais ou menos para fazer um exame desse? Entre 1 minuto e 1 hora, depende. Você pode fazer um exame filmado, muito rápido, em pouco tempo. Tá. Você pode fazer um exame em shots, em imagens simples, em muito tempo. A média, 30 minutos a 1 hora. E os principais problemas que dão pessoas que correm de rua são quais e se esse aparelho pegaria? Tensão muscular, tá? A gente vai ver tendinite, a gente vai ver canelite, que é fratura de estresse, a gente consegue ver, tendinite do calcâneo, fascite plantar, encurtamentos musculares que levam a lesões secundárias, por exemplo, encurtamento de posterior de coxa, que vai diminuir o espaço na vértebra e vai dar uma dor lombar. Então, ajuda muito nesse sentido. E quando a pessoa tem, por exemplo, dores no punho, também é possível? Porque às vezes tem umas dores no carpo que é difícil de diagnóstico. Nas dores do punho, o que a gente vê? A gente vai ver tendinite dos flexores, tendinite dos extensores, tendinite de Dacquervain, que é a do polegar. E eu vou conseguir ver síndrome do túnel do carpo, síndrome do túnel do ulnar, quem tem formigamento na mão. Então, isso. Eu consigo diferenciar para você se vem da cervical ou se vem do nervo mediano com a termografia. Esse é o meu dia a dia. É para isso que serve. Ou se vem da artrose, ou se provavelmente é uma artrite. E aí precisa de uma investigação laboratorial de um reumatologista, por exemplo. Mas a aplicação dessa técnica ela é bem ampla. E eu pessoalmente não conhecia. Eu sou da área da saúde e eu não conhecia. A termografia ela é totalmente subestimada dentro do mainstream médico. Ela está hoje totalmente implementada na medicina esportiva. Ela é amplamente utilizada, mas pouco conhecida ainda, na dor. Então. E existem outras aplicabilidades. Hoje, por exemplo, eu faço pesquisa com termografia em feridas e lesões, em leishmaniose, úlcera por pressão, escara de decúbito. A gente diferencia lesões e faz... a gente estava falando anteriormente também, a gente faz inteligência artificial, machine learning, para diagnósticos, para apoio diagnóstico com termografia. É isso. Então eles também vai ter uma inteligência artificial que vai olhar esses laudos e já vai dar probabilidade de diagnóstico ali mais difíceis também. A minha missão de vida é produzir esse tipo de coisa. É isso que eu faço. Eu não perguntei, mas agora eu quero perguntar. O que te levou a ir para esse ramo? O que aconteceu na sua vida? Foi um propósito? Não temos nada combinado disso, mas é que você fala com tanto carinho, você falou de propósito disso, e eu também, o programa de TV aqui tem o meu propósito, sabe? De levar esse conhecimento gratuito para as pessoas. O que aconteceu na sua vida? Porque você é médico, né? Sim. E aí você vai para esse ramo de tantos lados da medicina. Eu sou um médico empreendedor desde o começo. Atuo em várias áreas, né? Empreendo em várias áreas aí desde a faculdade.
Eu fiz uma especialização que se chama Medicina Antroposófica. Não sei se você já ouviu falar. Antropologia eu tive na faculdade de Direito. Estudei também alguns tempos. Eu não sou advogado, não exerço, mas estudei antropologia, né? A gente sabe. A medicina antroposófica é uma prima da homeopatia, desenvolvida por um filósofo austríaco do século XIX. E ele fala sobre... Ele traz a medicina de um ponto de vista um pouco diferente da medicina alopática que eu fui treinado. Então é uma medicina que inclui a espiritualidade, inclui outros aspectos de humanismo. É uma medicina bem humana. Sim. E nessa medicina eu acabei aprendendo sobre a individualidade. A individualidade está totalmente relacionada ao calor humano, ao calor do indivíduo. O que é uma das coisas que diferencia o ser humano dos animais. Ortostatismo, voz, individualidade. A gente é único, né? O ser humano é individual e único entre si. A gente produz calor da primeira respiração até a última respiração. De certa forma, o calor que a gente está irradiando é como se a gente fosse... Eu vou falar de um outro aspecto agora, tá? Sim, não, mas é como se a gente fosse sol em treinamento. A gente é um sol, a gente está irradiando a nossa própria luz. A gente é fonte de energia. A gente é fonte de energia produzindo pela mitocôndria, não é isso? Isso, gera a mitocôndria é o sol dentro... É como se fosse o sol dentro da célula, gerando o calor que mantém a nossa vida. Qual é o primeiro sinal vital? Nosso primeiro sinal vital, quando a gente... Morreu. Não, eu vou falar pela célula. A célula nasce a partir... Ela tem que ter um ATP, ela tem que ter ali uma energia. Se não tiver energia, não consegue ter vida. Mas aí, não sei... Olha que legal. Primeiro sinal vital é temperatura. Morreu ou esfriou, né? Sim. A manifestação do que as religiões chamam de individualidade ou espírito é a própria manifestação do calor. Se você olhar no Sagrado Coração de Jesus, que está na igreja cristã, né, na católica, sim. O que parte daquele coração? Luz e fogo. Luz e calor. A mitocôndria, ela produz mais calor que ATP. No turnover da mitocôndria, 70% é calor, 30% é ATP. Olha que interessante, a gente faz mais calor do que energia. E a gente só fala de energia, não fala de calor. E que interessante que você foi para essa área baseado nisso também, mas continua um raciocínio. A termografia, para mim, foi um método no qual eu consegui entender o sofrimento do outro através do calor irradiado pela pele dele. É como se eu estivesse entendendo a individualidade daquele ser, o sofrimento dele, seja na pele ou na alma, que é o que compõe o ser humano, uma medicina que a gente vê integral mesmo, corpo, alma e espírito. E aí eu consigo entender o sofrimento dele e trazer de forma tecnológica soluções para a vida dele, né? Um bem-estar melhor. No fim das contas é isso. E isso é muito interessante. Eu sei a resposta, mas não dá para fazer. Mas se pusesse o amor da sua vida do lado, dava para ver se esquentou. Não, se for ver do ponto de vista, dá, né? Porque há reações também, né? Tem um psicólogo italiano, o professor Arcângelo Merla. Ele tem várias publicações de psicofisiologia. Então, lá, viu? Gelei de medo. Você esfria, você faz uma vasoconstrição. Atração sexual, você está mais quente, você está mais aberto. A dor, a culpa, o rancor, eles são emoções que realmente esfriam. A depressão é mais fria. Porque você está embotado, você está para dentro mesmo. É verdade. E o que a gente está vendo é como você está trocando calor. No fim das contas é isso. Esse foi Saúde e Bem-Estar, Dr. Alexandre Aldrey. Nós falamos sobre diagnóstico diferencial da dor e agora sobre a termografia também na dor e também na aplicação do esporte. Foi um prazer. Prazer foi meu. Pessoal, quem quiser saber mais, siga essa figura. Também a gente vai dar um jeito de... Quem quiser saber mais sobre isso, aciona o canal 25 ou manda mensagem no YouTube, aí no Flamingcast, que a gente vai tirar qualquer dúvida se ficou. Beijo para vocês, uma ótima semana. Obrigado aí, parabéns pela pessoa que é. Obrigado por ter vindo, doutor Alexandre. Um beijo para vocês e uma ótima semana.
Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Grupo Médico Epione. Centro especializado no tratamento da doença de Parkinson. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work.